O Enzo Dias está contratado, já se despediu ontem do jogador do River Plate. Está resolvendo as últimas questões burocráticas, realização de exame médico e assinatura de contrato de empréstimo até o fim da temporada. Lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo de 29 anos de idade, veio do River Plate, só jogou no futebol argentino. E ele vem numa troca, não dá para dizer que é uma troca, mas numa negociação combinada, que levou o Galopo ao River Plate. O River assume 100% dos salários do Galopo, 450 mil por mês. O Enzo ganhava 160 mil na Argentina, no River Plate. E aí ele queria vir para ganhar o salário do Galopo. Aí o São Paulo falou, não. A gente está numa fase de contenção de despesas. Se você quiser, a gente aumenta seu salário. Chegamos a 250 mil. Você topa? Ah, não quero. Depois acabaram se acertando. Deve ter chegado até algo na casa dos 300 mil por mês. Mas é o segundo reforço do São Paulo para a temporada depois do Oscar. O São Paulo já tem um pré-contrato assinado com o Wendel, lateral que foi convocado outro dia para a seleção brasileira. Mas não sabe se vai ter que esperar até o meio do ano. Por que o São Paulo assinou esse pré-contrato? Para pressionar o Porto a liberá-lo. Na segunda-feira, ele completou 6 meses do fim do vínculo. Você já pode assinar um pré-contrato. Então, se o Porto continuar fazendo uma série de exigências, o Wendel chega na metade do ano e o São Paulo tem pelo menos o Enzo Dias para atuar. Mais ou menos a história do Neymar, quem estava falando aí. É que com o Porto, o Wendel nem tem jogado no Porto. Ele teve um problema com o técnico e está afastado. Ganha R$1 milhão por mês lá. E o Porto, na teoria, deveria liberar com facilidade, mas eles primeiro pediram o Moreira. São Paulo topou colocar o Moreira no negócio empréstimo até a metade do ano. Depois o Porto falou, mudei de ideia, eu quero o Moreira mais dinheiro. Aí o São Paulo falou, peraí, o jogador não está sendo utilizado aí, ganha R$1 milhão por mês aí. Vocês estão querendo todo esse impasse? Então a gente assina um pré-contrato e fica confortável pra gente. Agora, se vocês quiserem só pelo Moreira, a gente faz negócio. Se não, fica com o Wendel pagando essa grana aí até a metade do ano. Ele vem ganhando menos? Vai ganhar na casa dos 900 mil, mas vai ter um contrato mais longo. Que louco, você traz um lateral esquerdo do River ganhando metade, traz um menino que é reserva, que não tá jogando, você vai pagar. Não, mas é que o Wendel não é menino. O Wendel já tem 31, né, Fernandinho? Então, e é um cara que... O Wendel tá com 31? Tá com 31. Ele jogou 7 temporadas no Leverkusen, sempre foi titular no Porto, até ter algum problema com o técnico. O Wendel é bom jogador, estava sendo convocado para a seleção. Libertadores, por muito tempo, era sinônimo de São Paulo. Foi um dos primeiros clubes a entender e desfrutar do que de fato era Libertadores. Funcionava muito bem, não vem acontecendo nos últimos anos. Nós estamos falando ali sobre o mercado da bola de São Paulo, que vem fraco. E eu quero saber do que esperar desse Zubeldia com o São Paulo, com esses personagens, com o Oscar, que está chegando, com o Caleri, que não entregou ou não rendeu, ou ele foi atrapalhado. O que aconteceu com o Caleri? Porque a expectativa foi criada. A expectativa é muito grande, mas a verdade é que o Zubeldia, ele gosta da intensidade. E na mão do Zubeldia, querendo ou não, o Caleri não funcionou, o Luciano não funcionou, o próprio Lucas Moura também não funcionou. Mas será que os jogadores estão errados ou o treinador? É isso que vai ser medido agora pelo torcedor. O torcedor vai ter que entender. Porque quando teve o impasse do treinador com o Ramos, ele falou, não tem intensidade aqui comigo, não joga. E não jogou. E mas acontece a mesma coisa também. E aí ele mexeu com o Lucas Moura, tirou o Lucas Moura ali, colocou por dentro, depois ele começou a mexer no time de um jeito para tentar achar os jogadores também. Eu entendo que ele tentou achar um grupo forte para combater o final do campeonato, para ser forte, para tentar os resultados. Mas o time sucumbiu e em setembro o time já refugou. Então ele vai ter que mexer. Mas eu acho que o Caleri ainda tem que fazer parte desse plano, porque se você fizer um time bem montadinho com o Oscar centralizado ali e o Lucas Moura flutuando pelo lado direito, sem ter que vir marcar o lateral, pelo menos tendo essa força para contra-atacar, vai ter um centroavante atuante lá, que é o Caleri. Então, eu ainda acho que precisa do Caleri nesse time do São Paulo. Eu acho que tem entrega, e uma vez que você também não contrata, você não pode fazer uma barca muito grande assim. São Paulo não está podendo liberar. Agora, eu estava aqui te ouvindo e prestando atenção com muito carinho sobre posicionamento, né? O Lucas Moura tem que jogar mais lá na direita dele, no lado dele, não precisa construir tanto, distribuir tanto, já que ele foi a cabeça pensante desse time. O Caleri no posicionamento dele, o ideal lá na frente. O Zubeldia precisou chegar a entender o time, mas ele mais atrapalhou do que ele conseguiu entender em 2024? Eu acho que algumas vezes ele, por causa da movimentação do próprio Lucas, o que ele fez com o Lucas, e o torcedor ficou bravo com isso. Em algum momento refugou. E o próprio Caleri também não fez muitos gols. O Luciano veio também, começou a brigar ali entre um setor onde ele queria jogar e não sabia se iria ser titular ou não. Quer dizer, o treinador tem que acalmar isso. Além de ter um grupo forte, ele tem que, no dia a dia, lidar com os jogadores e acalmar o grupo. Ele não conseguiu fazer. Vamos ver esse ano se ele consegue. Porque quando você pensa, né, no Lucas, no Galopo, no Caleri, tá jogando. no Luciano...
Tem bola para entregar mais. Agora vamos ver se o Zubeldia vai chegar menos rebelde. O homem é intenso na beira do campo ali, mas de fato ele precisou entender o São Paulo. Em diversos momentos os jogadores foram sacrificados, né, atuando num posicionamento diferente. Vamos ver as do São Paulo, que embarcou hoje para os Estados Unidos e tem pela frente o Cruzeiro, Sgarbi, e o Flamengo. Te agrada essa pré-temporada lá fora? Muito, vai ser legal, vai ser legal. Principalmente esse jogo agora contra o Cruzeiro, na metade da semana que vem, vai ser muito interessante, porque é um Cruzeiro diferente. Um Cruzeiro que investiu muito, Cruzeiro que tá com novos jogadores. Então vai ser legal. Segura, papai. Lapada, hein? Já vai começar o ano na lapada. Nossa, vai pegar o Cruzeiro. Mas virou corintiano mesmo, hein? Rapaz, virou corintiano mesmo. O que tem a ver? Vou te falar, Falando de virou. Cruzeiro e São Paulo. Não, mas é um jogo interessante. Depois o Flamengo também, só que o Flamengo e o São Paulo devem estar bem desfalcados nesse jogo, porque volta pro Paulista, né? Que tem a partida aqui. Só que eu acho legal, cara. Você faz um intercâmbio legal, dá mais oportunidade pra molecada jogar esses jogos também. É interessante. Capelanes? Eu gosto também. São Paulo embarcou hoje. Cruzeiro já se encontra. Eu acho que esse tipo de pré-temporada não vejo nenhum tipo de problema. Pelo contrário, mas tem desgaste, mas é viagem. Pessoal, pelo amor de Deus, fuso horário praticamente o mesmo, entendeu? Os caras sendo bom e do melhor. Eu acho que você aumenta o nível de competitividade de uma pré-temporada, não que você não tenha a mesma intensidade aqui no futebol brasileiro. Flamengo autoriza a venda de volante para o São Paulo, mas exige garantias financeiras. Jogador foi vendido ao Inter e o São Paulo prontificou em assumir a dívida para contar com Thiago Maia. O Flamengo acertou a venda de Thiago Maia ao Internacional por 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. Contudo, o clube gaúcho ainda não efetuou nenhum pagamento ao rubro-negro pela aquisição do volante. Diante desse cenário, o São Paulo manifestou interesse no jogador e propôs assumir a dívida pendente, ganhando aval do Flamengo para avançar nas negociações. A transação inicial entre Flamengo e Internacional previa o pagamento de 10 parcelas de 400 mil euros, aproximadamente 2,5 milhões de reais, para que o Internacional adquirisse Thiago Maia de forma definitiva. No entanto, o time gaúcho não cumpriu nenhum pagamento até o momento, o que gerou uma situação delicada para o clube carioca. Em meio a esse impasse, o São Paulo se interessou pela contratação de Thiago Maia e se propôs a assumir a dívida do Internacional com o Flamengo. A proposta agradou ao rubro-negro, que, por ser o principal credor da negociação, deu sinal verde para que as conversas entre São Paulo e Internacional seguissem em frente. O Flamengo ainda detém os direitos econômicos de Thiago Maia e, portanto, precisa aprovar qualquer movimentação que envolva a transferência do jogador. Com isso, a decisão final sobre a venda ao São Paulo depende da análise da forma de pagamento proposta pelo clube paulista.